Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Endrigo para mais uma videoaula de ciências. E o assunto hoje vai ser o sistema muscular e o sistema esquelético. Antes de entrarmos nesse assunto, gostaria de recapitular com vocês algumas aprendizagens que nós tivemos na última videoaula, onde a gente trabalhou e falou sobre o sistema nervoso. Lembrando então que o sistema nervoso ele é composto por essas células aí, que vocês estão vendo nesses dois desenhos, chamados de neurônios, certo? E os neurônios formam uma vasta rede de comunicação entre o nosso encéfalo, que fica aqui dentro do nosso crânio, e toda a extensão do nosso corpo, certo? Então, esse sistema nervoso, portanto, ele tem a função de coordenar o funcionamento do nosso corpo. Então, tudo no nosso corpo, sejam eles os órgãos, os músculos, né, os nossos sentidos, tudo é controlado por esse sistema nervoso. E isso acontece de forma voluntária ou involuntária. Nós aprendemos também que o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central, que é formado pelo cérebro, tronco encefálico, cerebelo e medula espinhal, e também pelo sistema nervoso periférico, que é formado por todo o conjunto de nervos espalhados pelo nosso corpo, tá certo? E é sobre o sistema nervoso periférico que eu quero dar um pouquinho mais de ênfase nesse momento de estar recapitulando com vocês o sistema nervoso, né? Nessa breve revisão. Então, o sistema nervoso periférico ele é formado por milhões e milhões de nervos que são espalhados por todo o nosso corpo e conectam todo o nosso corpo ao nosso cérebro, tá certo? Dentre eles, os músculos. Né? Os músculos são também conectados ao nosso sistema nervoso central. Vocês aprenderam que existem três tipos básicos de nervos, que são os motores, sensoriais e os autonômicos. Os sensoriais são aqueles que conectam os nossos órgãos do sentido ao nosso cérebro. Os autonômicos são aqueles que controlam funções, como o próprio nome diz, autonômicas, ou seja, funções que trabalham sozinhos, sem a nossa consciência, como, por exemplo, o batimento cardíaco, né? O funcionamento do nosso coração, ele é controlado por um tipo de nervo autonômico que conecta o nosso coração ao nosso cérebro. Tá? E os nervos motores, que eu quero dar ênfase aqui para vocês nessa revisão. Como o próprio nome sugere, os nervos motores coordenam os movimentos do nosso corpo. E, portanto, é esse tipo de nervo que está conectando todos os nossos músculos ao nosso cérebro através da nossa medula espinhal. Então, conforme vocês estão vendo nessa primeira imagem da esquerda, esses nervos, né, desenhados de amarelo aí na mão, nessa mão, nesse braço, elas vão interligar todos os músculos da nossa mão, dos nossos dedos e do nosso braço ao nosso cérebro, tá certo? E aí, então, esse nervo se conecta à medula espinhal, que fica aqui, né, nessa região dentro da nossa coluna, e a medula espinhal leva essa conexão até o nosso cérebro. Então, todo comando que o nosso cérebro dá para que a gente, por exemplo, mexa os nossos dedos, ele está partindo do nosso cérebro, descendo pela nossa medula espinhal, aqui por dentro da coluna, e aí o nervo sai e se conecta até as nossas mãos, tá certo? O sistema muscular, portanto, ele é o sistema composto pelos nossos músculos, né? A apostila de vocês ele já começa trazendo uma situação assim hipotética, né? Ele pede que vocês a apostila de vocês traz um texto onde ela começa pedindo que vocês levantem, peguem um lápis, peguem uma caneta, peguem uma borracha, peguem um caderno de anotações, né? Se você já tiver com esses objetos em mãos, que você se levante, vá até a geladeira, pegue um copo de água, para que antes que a gente comece as nossas aulas. É óbvio que tudo isso que o texto faz é o que se espera que vocês façam em todas as aulas, né? Não só do professor Endrigo, mas todas as aulas que vocês forem assistir, que vocês se preparem antes, tenham todo o material ali em mãos, né? Mas na verdade, o que se estava sugerindo é que vocês movimentassem o corpo de vocês, né? Para que vocês percebessem que para tudo isso que foi solicitado, pegar uma caneta, pegar uma borracha, pegar um lápis, levantar, pegar um copo de água, beber um copo de água, para tudo isso a gente mexeu vários e vários e vários músculos, tá certo?
Uma outra situação que ele pede também é essa daqui, né? Vocês podem até fazer aí na casa de vocês, né? Vocês fiquem em pé no chão e forcem a ponta dos pés, como se fosse uma bailarina, igual está aparecendo nessa foto aqui, né? Se vocês fizerem isso, vocês vão perceber que a panturrilha, que é esse músculo que fica na parte de trás da perna, vai ficar um pouquinho mais grossa. Façam aí, fiquem em pé, fiquem na ponta dos pés e coloquem a mão, dê uma palpada na parte de trás aqui, ó, nessa parte aqui da perna de vocês, ó. Façam aí. Pois bem, isso acontece porque quando a gente faz esse movimento, o músculo que fica na parte de trás, né, da nossa perna, ele se distende, ou seja, ele estica, né, as suas fibras e ele dá uma encurtada de tamanho. E ao dar uma encurtada de tamanho, ele fica mais rígido, tá certo? É, Nessa outra imagem, que também aparece na apostila de vocês, ele vai apresentar o tendão, ou os tendões, né? Porque são vários que nós temos no nosso corpo, tá certo? Os tendões, eles precisam ser bastante resistentes, pois a função deles é inserir ao osso, né? Inserir os músculos aos ossos, né? E formar essa ligação. Então, ele literalmente gruda o nosso músculo ao nosso osso, como se fosse ali uma estrutura de junção, vamos assim dizer, né? E aí é isso que vai possibilitar o processo de alavanca, que vai possibilitar, por sua vez, o movimento. A gente vai falar desse processo de alavanca daqui a pouquinho, tá bom? Em outras palavras, quando o músculo se contrai, ele diminui o tamanho e puxa o osso através do tendão. Isso é alavanca, né? Já vamos falar dela agora. Então, por exemplo, né, vou tentar mostrar aqui na câmera para vocês, né? Um simples movimento de braço, né? Quando a gente faz esse movimento com o braço, o que que acontece? Esse músculo aqui, ele está encurtando de tamanho e como ele está colado ao osso através do tendão, a hora que ele encurta, ele puxa o osso, né? Seria a mesma coisa que você amarrar um barbante na ponta de um pedaço de pau, por exemplo, e puxar aquele barbante. Ao puxar o barbante, o pedaço de pau viria junto. No caso, esse pedaço de pau que eu estou me referindo seria o osso, e o barbante seria o músculo, cujo tendão seria o nó do barbante no pedacinho de pau ali, tá certo? Bom, os músculos são bastante numerosos, né? Nosso organismo humano tem aproximadamente 600 músculos e eles formam o chamado, então, sistema muscular, tá? Nós vimos em aulas anteriores que os músculos podem ser divididos em três tipos. Lisos, que são aqueles músculos que formam órgãos internos, como intestino, estômago, bexiga urinária, e também podem ser do tipo estriado cardíaco, que como o próprio nome sugere é o músculo do coração, o único lugar que a gente vai encontrar ele, e o músculo estriado esquelético. Esse último, os estriados esqueléticos, são os que participam do movimento. Então, movimento de braços, pernas, dedos, movimentos aqui do rosto, do maxilar, mexer a cabeça, né? Então, todos esses movimentos que nós fazemos são músculos do tipo estriado esquelético, né? Ou seja, eles têm contração voluntária, o nosso sistema nervoso tem total controle sobre ele. E quando eu falo sistema nervoso, eu estou falando do sistema nervoso do qual nós temos consciência, porque o coração também é o sistema nervoso que controla. Mas a gente não tem consciência disso, é algo involuntário, é algo ligado no piloto automático, né? Esse daqui não, é uma parte do sistema nervoso que a gente controla. Então, a gente manda o controle quando a gente quiser para o músculo contrair e relaxar, tá? E essa contração é vigorosa, ela pode acontecer de uma forma rápida, intensa ou não. A gente vai controlar essa vigorosidade também. Vigorosidade, né? Essa é a palavra. Bom, o que a gente pode deduzir de tudo isso? Primeiro, é possível deduzir que os músculos e os ossos têm a função de estrutura, então é eles que dão essa estrutura ao nosso corpo, né, de ficar ereto, de ter esse formato, a sustentação, de nos manter em pé, e o movimento, que é o que a gente está dando mais ênfase aqui agora, né? A gente também vai
a gente também vai poder concluir que nenhum deles vai atuar sozinho. Para a gente realizar qualquer tipo de movimento, precisa da interação de músculos e ossos agindo em conjunto, tá certo? Só o músculo ou só o osso não seria capaz de proporcionar os movimentos do nosso corpo. Tá? Aqui são uma imagem que aparece lá na apostila de vocês, tá? Só mostrando um pouquinho um esqueleto, né? Que depois a gente vai até fazer uma atividade de pintura, onde a gente vai marcar alguns dos principais ossos do corpo, né? E aqui a gente vê alguns dos músculos também, né? A imagem talvez vai ficar um pouquinho ruim, todos eles têm algum tipo de nome, né? Tem uma denominação, né? A gente não precisa aprender esses nomes difíceis, decorar, nem nada, né? É só a gente saber que é um conjunto de vários músculos aí que compõem o corpo humano, tá certo? Assim como os ossos também, né? Os ossos, eles vão compor o chamado sistema esquelético, ou também podendo ser chamado de sistema ósseo, né? Existe uma divisão em esqueleto axial, que vai formar a coluna vertebral e os ossos da cabeça, que aqui nessa figura está representado pela cor azul, né? O esqueleto axial, ele tem uma função muito mais de proteger órgãos vitais do que necessariamente ligados ao movimento. Eles também estão ligados ao movimento, né? A coluna, os ossos da cabeça também tem função de movimento, mas também tem uma função muito importante de proteger órgãos vitais. Então, por exemplo, na região do crânio é onde fica o nosso encéfalo, né? O nosso cérebro sendo protegido como se fosse um capacete. Aqui nessa região do tórax, né, as costelas formam como se fosse, fecham como se fosse uma jaula, uma gaiola, e aqui dentro dessa caixa torácica, né, é onde fica o coração, onde ficam os pulmões, né, os dois pulmões. Então, órgãos muito vitais à nossa sobrevivência. A medula espinhal, ela protege a nossa, desculpa, perdão, os ossos da coluna vertebral protegem a nossa medula espinhal, que é um prolongamento do nosso cérebro que desce por dentro do osso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem que dá para ver melhor isso, tá? E também existe o esqueleto apendicular, que é, como o próprio nome diz, são os apêndices, né? São os braços e pernas e o quadril, que é o que está aparecendo em amarelo nesse desenho que vocês estão vendo aqui nesse slide, tá certo? Músculos, ossos e o sistema nervoso. Qual é a relação disso? Acho que a gente já concluiu também, né? Para finalizar então essa nossa aula, vamos entender que músculos e os ossos interagem, a gente já falou disso, né? O movimento só acontece se os dois trabalharem em conjunto, mas é importante a gente ressaltar aquilo que vocês já aprenderam lá quando estudaram o sistema nervoso, que nada disso vai funcionar se não ocorrer o comando do sistema nervoso, tá certo? Então, se não houver um comando do nosso cérebro descendo pela nossa medula espinhal, partindo de um nervo que sai da medula e vai até os músculos do braço, da mão, enfim, de onde é que a gente venha a promover o movimento, nada vai acontecer. Eu posso ter os ossos e os músculos perfeitinhos, se esse sistema, né, se essa linha de comando, né, do sistema nervoso, que envolve nervos, medula e cérebro, não estiverem funcionando certinho, o movimento não acontece, tá? Por isso que algumas pessoas muitas vezes perdem movimento dos membros, né? Pode ser da cintura para baixo, ou às vezes até do pescoço para baixo, quando sofre algum tipo, por exemplo, de lesão na medula, né? Então, por exemplo, eu disse para vocês aqui que eu ia mostrar uma imagem, né? A coluna vertebral, ela é formada por vértebras. Então, ó, são esses ossinhos aqui que eles se encaixam um dentro do outro. Tá vendo que aqui tem duas vértebras? Ela tem uma aqui, a outra está encaixadinha, né? E elas vão se empilhando, totalizando 33 vértebras que formam a nossa coluna, tá? E aí, dentro dela, esse amarelinho aqui que vocês estão vendo, que eu estou mostrando com a setinha do mouse, é a medula espinhal. Então, vejam, isso aqui é um osso, né? E isso aqui é um prolongamento de um nervo, né? É um prolongamento do nosso cérebro, tá certo? Se ocorrer algum tipo de lesão, né, a pessoa sofrer um acidente, bater as costas, bater a coluna e ter um tipo de lesão aqui, de tal forma que a lesão comprometa não só o osso, mas também essa medula interna aqui, né?
a pessoa corta a comunicação, né? Os nervos que ficam da região da lesão para baixo perdem a comunicação com o cérebro. Então, o cérebro não tem como mandar o comando para as pernas, por exemplo, para os músculos da perna se movimentarem. O nosso sentido do tato, né, que é perceber, né, os objetos, a pressão, a temperatura, a gente perde também, né? Então, toda essa comunicação entre o cérebro e essa região periférica, ela é cortada ali a partir do momento que ocorre uma lesão, né, e um rompimento dessa medula, tá? Então, é uma parte do corpo extremamente vital, não só para o nosso movimento, mas também para a nossa sobrevivência, tá certo? Bom, essa videoaula ela foi direcionada para os alunos do sexto ano do ensino fundamental, que estão estudando com as apostilas, né? Aqui no estado do Mato Grosso, nas escolas das quais eu leciono para vocês, né? E fica aqui, né, essa videoaula, então, para que vocês possam assistir e compreender um pouquinho melhor a matéria, tá bom? Tá aparecendo aqui embaixo da janelinha, aqui onde está o professor Endrigo, tá aparecendo o botãozinho de inscrição do canal. Se inscrevam lá, né, que a gente sempre vai estar postando vídeos para vocês aqui, para tentar facilitar e ajudar a compreensão da matéria, né, daquilo que a gente está estudando em ciências, tá certo? Muito obrigado e até a próxima videoaula.